Na sequência do estudo do Evangelho no Lar, será dada continuidade à leitura do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Para aqueles que estejam iniciando o estudo a partir deste vídeo, informamos que as orientações necessárias para a realização deste estudo em seu lar estão descritas no início do vídeo Evangelho no Lar 01, disponível neste canal. A seguir, apresentamos os procedimentos recomendados. Número 1. Prece inicial, simples e concisa. Número 2. Leitura de O Evangelho segundo o Espiritismo. Número 3. Comentários em voz alta, moderada e clara, conforme o seu entendimento. Número 4. Fluidificação da água através de prece simples. Número 5. Prece final, simples e concisa. Após o período de isolamento social, orientamos em nossa sede como fazer o estudo do Evangelho no Lar em 3 reuniões presenciais, sempre às terças-feiras, às 19 horas. Olá, meu nome é José Luiz. Sou médium da Sociedade Espírita Ramatiz. Estamos trazendo o estudo do Evangelho em seu capítulo 26. Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Como sempre, nesse momento, vamos fazer a nossa prece de abertura. Amado Mestre Jesus, amigos e guias espirituais, aqui nos encontramos para mais um estudo do Evangelho. Que possamos ser todos aqui assistidos pelos benfeitores espirituais, a nos indicar a melhor compreensão daquilo que aqui estivermos estudando. Que possamos, intuídos, entender e colocar em prática esses ensinamentos no nosso dia a dia. É assim que, em nome de todos aqui presentes, mas principalmente em nome do Mestre amado Jesus, que pedimos a devida permissão para dá-lo por iniciado. Graças a Deus. Compõem este capítulo os seguintes itens: dom de curar, preces pagas, mercadores expulsos do templo e mediunidade gratuita. Vamos ao item 1, ler dom de curar. Devolvei a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Essa passagem está no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 8. Jesus ensinava falando ao povo, e podemos identificar 3 espécies de ouvintes. E esses 3 tipos representam toda a nossa humanidade. São eles: os fariseus e doutores da lei, que testavam Jesus com frequência, porque se opunham aos seus ensinos. Os humildes, os deserdados da sociedade, seja por sua condição social, raça, cor e etc. Estes o seguiam porque encontravam nas suas palavras conforto, esperança, alívio para as dores de cada dia. E falava também a um pequeno grupo de discípulos. Essas pessoas seguiam Jesus junto com o colégio dos 12 apóstolos. Estes últimos observavam que as palavras daquele mestre incomparável eram palavras de vida eterna. E foi esse pequeno grupo os que mais receberam do mestre. Nas prédicas que fazia a todos, muitas vezes em particular, ele explicava-lhes com maior detalhe o significado dos seus ensinamentos. Esta máxima, dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente, era adicionada para todos, mas com mais ênfase a esse pequeno grupo, por serem eles os que mais estavam recebendo. O Mestre Jesus não foi só porta-voz do Pai na terra, mas também exemplificou com palavras e atos tudo o que estava ensinando. Afirmava o Mestre com esta máxima que sua vida na terra foi integralmente voltada aos necessitados, seja de pão material
ou principalmente de pão espiritual. Assim também, esta máxima, ainda hoje, é direcionada a todos, mas especificamente àqueles que já se esforçam para seguir seu exemplo, como discípulos. Esses já entendem que muito lhes foi confiado, portanto, deles muito também é esperado. Estimula-nos Jesus a curar os doentes, a expulsar os demônios, aliviar os que sofrem, propagar a fé e tudo mais que seja possível fazer ao próximo como servidores do Cristo, ou seja, fazer o bem pelo bem, sem jamais tirar proveito próprio dessas dádivas que foram concedidas pelo alto a todos nós. No item 3, temos preces pagas. Vamos ler também. Em seguida, ele disse aos seus discípulos, em presença de todo o povo que o escutava: guardai-vos dos escribas que se exibem passeando com longas vestes, que adoram ser saudados nas praças públicas, e ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, que, sob o pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão uma condenação mais rigorosa. Esta passagem foi anotada por Lucas, Marcos e Mateus. Aqui nós temos a prece feita como uma grande ferramenta, observando-se os requisitos necessários, qual sejam a sinceridade de palavras, o fervor e a confiança plena em Deus. É uma das melhores ferramentas que podemos utilizar para estar mais próximos do Criador, abrindo um diálogo de filho para pai. Infelizmente, ferramenta pouco utilizada, por falta de hábito ou feita de forma mecânica. Assim, o diálogo, em forma de prece, tem pouco alcance. Por comodismo, ou como dizem alguns, eu não sei orar, ou até por não sabermos estabelecer um relacionamento com Deus, costumamos terceirizar esse momento de intimidade com o Pai, a pastores, a sacerdotes e etc., estimulando as preces pagas, que devoram, como diz Jesus, a casa das viúvas, ou seja, a eficácia da prece fica vinculada ao montante que se pode pagar. Agindo desta maneira, deixamos em mãos alheias o resultado de nossa rogativa. É como se quiséssemos mandar um recado ao Pai, através de terceiros, quando o resultado mais eficiente é dá-lo pessoalmente. E no item 5, vamos encontrar o tema Mercadores expulsos do templo. Vamos ler também. Em seguida, eles vieram a Jerusalém e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e assentos daqueles que vendiam pombos, e não permitia que pessoa alguma transportasse utensílios pelo templo. Jesus os ensinava dizendo: não está escrito que minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? No entanto, tendes feito dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo falar assim, procuravam um meio de prejudicá-lo, porque eles o temiam, visto que todo o povo ficava cheio de admiração com a sua doutrina. Marcos capítulo 11, versículos 15 a 18 e Mateus capítulo 21, 12 a 13. Esta passagem é das mais significativas. Acreditavam os antigos que Deus morava em lugares. Após a separação das 12 tribos, os samaritanos diziam que Deus habitava no monte Gerizim. Já os judeus, que Deus fazia sua morada no monte Sião em Jerusalém, mais tarde conhecido como o Monte do Templo, quando no reinado de Salomão ali foi construído. Por volta de 700 anos depois, envia Deus à terra o Espírito que conhecemos como Jesus de Nazaré, trazendo à humanidade novos conceitos, novas interpretações da lei que já estava estabelecida na terra
através de Moisés e os profetas. O mestre vinha agora interpretar essas leis mal compreendidas e mal aplicadas por aqueles que tinham essa responsabilidade. Esta passagem no templo também tem um significado muito profundo. Se não ficarmos presos na letra, iremos encontrá-lo e, como resultado, teremos melhor e mais proveitosa intimidade com o Criador, com o nosso Pai. Parece-nos bastante estranho este comportamento forte de Jesus no templo. Utiliza ele palavras ásperas que não conseguimos associar à sua mansuetude, não é mesmo? Mas a época, como ainda hoje, para despertamento das consciências, às vezes são necessárias atitudes mais firmes, mais contundentes. O templo, para eles, onde Deus morava, foi transformado numa casa de negócios, sendo tradição daquela cultura fazer oferendas a Adonai, ao Senhor, seja através de donativos ou através do sacrifício de animais. É importante dizer que todo o comércio ali realizado tinha o consentimento da classe sacerdotal. Havíamos cambistas que faziam a troca de outras moedas pelas que eram aceitas no templo, onde eles recebiam o ágio do câmbio, ou seja, um percentual do montante cambiado. Outros vendiam pequenos animais que eram sacrificados no recinto. Acreditava o ofertante que através do sangue do animal derramado, tornava-se ele puro. Ficava isento, então, de seus pecados, de seus erros. Ainda outros faziam do templo uma passagem para suas mercadorias. Jesus, então, vendo a profanação do templo como casa de oração, tem essas atitudes fortes narradas pelo evangelista Marcos. Mais uma vez, temos que frisar o problema das escrituras com relação às cópias feitas pelos copistas da época, que nem sempre expressavam a fidelidade aos fatos. Alguns estudiosos e também alguns teólogos contestam esta passagem de forma como é narrada. Mas o importante, acreditamos nós, é retirarmos o espírito da letra. 2 milênios já se passaram e a percepção das escrituras ampliou-se para todos nós. Entende-se hoje que o Criador mora no templo íntimo de cada indivíduo e que esse templo íntimo poderá estar tomado por vendilhões, cambistas e outros interesses. Essa é a advertência de Jesus. Tomarmos de forma contundente atitudes que venham a derrubar as barracas íntimas onde ali se fazem barganhas, expulsar todos os vendilhões, quais sejam os interesses pessoais, egoísmos, os sentimentos de ódio, rancor, vingança, entre outros que maculam essa morada do divino em nós. Esse templo íntimo de orações e de relacionamento com o Criador deve permanecer imaculado, através de um comportamento moralmente saudável. Acredito ser essa a advertência feita pelo Mestre a todos nós. Finalizando o nosso estudo, vamos ao item 7, mediunidade gratuita. Entender a mediunidade como concessão divina para recuperarmos o tempo perdido, que as ilusões do mundo que nos fascinaram e ainda fascinam, é fundamental, pois deste modo iremos utilizá-la de forma correta. A mediunidade não pode estar separada dos conceitos morais que Jesus nos legou. Mediunidade com Jesus é amar o próximo, é fazer por ele tudo que esteja ao alcance, diminuindo dores físicas e morais, levando consolo, bom ânimo, esperança. Ou seja, é dar de graça o que de graça recebemos por misericórdia divina. A mediunidade é uma ferramenta muito importante, mas se mal utilizada, ela pode ser retirada, porque a mediunidade é um empréstimo, não é ainda aquisição nossa. Não temos ainda a grandeza para termos essa mediunidade. Portanto, ela nos é ofertada através de empréstimo de concessão. Temos que fazer dela um verdadeiro sacerdócio. Mediunidade com Jesus.
Agora vamos fazer a fluidificação da nossa água e a prece de encerramento. Amado Mestre Jesus, amigos e guias espirituais, colocamos nessa água os nossos melhores sentimentos, pensamentos, energias, todas essas vibrações amorosas e fraternas. Pedimos também àqueles irmãos que aqui se encontram que possam colocar os lenitivos, bálsamos, ungüentos, tudo aquilo que seja importante para a nossa cura da alma e do espírito e do corpo físico, que muitas vezes também se encontra fragilizado. Que quando dessa água bebermos, possamos então curar esses males. Graças a Deus. Querido Mestre Jesus, amigos espirituais, agradecemos profundamente as oportunidades que todos nós recebemos quando nos encontramos frente ao Evangelho para recebermos esses ensinamentos, que possam eles penetrar na nossa consciência, na nossa razão e, através da nossa força, da nossa vontade, colocá-los em prática no nosso dia a dia para sermos homens e mulheres melhores. É assim, querido Mestre Jesus, que agradecidos te pedimos permissão para dá-lo por finalizado. Graças a Deus. Não é a prática do Evangelho no lar que muda as nossas vidas, e sim a mudança da nossa conduta, do nosso modo de pensar e agir. Muita paz.